Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre esporotricose felina, ok? Só para relembrar alguns pontos importantes, né? Lembrem que a esporotricose, ela é uma zoonose, né? Por isso que ela tem esse impacto tão importante em saúde pública, por isso há tanta conversa em relação à eutanásia, enfim, né? Justamente por esse fator de saúde pública. Ou seja, um gato, que é o nosso paciente de hoje, né? Um gato contaminado com esporotricose, ele pode transmitir isso para outros animais, para outros gatos, para os que convivem com ele, cães, enfim, e também para o homem, ok? Então, essa é uma preocupação que a gente tem e que a gente tem que conversar com isso com o tutor. Porque hoje vocês sabem que ele sai do seu consultório e vai no Google, né? E coloca lá, meu gato tem esporotricose, e agora? Se vocês fizerem isso, vocês vão se assustar com as informações que aparecem. Então, é muito importante que na sua consulta, quando você suspeita dessa lesão ou quando você diagnostica isso e vai iniciar um tratamento, que você converse com o seu tutor, né? Dizendo que sim, que que é uma zoonose, que a gente tem que, de fato, tomar cuidado com essa transmissão, mas que existem maneiras amigas, amistosas, que a gente trata um felino com esporotricose sem essa exposição ao humano, mas que seja uma qualidade, um bem-estar para esse gato, ok? Então, o primeiro ponto é sim uma zoonose, a gente tem que saber essas informações e vocês devem passar isso para o tutor, tá? Justamente para que ele não jogue no Google. O que a gente vê de acontecer isso, né? Quando o veterinário ele não tem esse cuidado de conversar com o tutor, explicar, né, as dificuldades do tratamento, porque não é simplesmente você ir lá diagnosticar e passar um protocolo, né? Como para tudo na clínica médica, a gente tem que sentar, conversar com o tutor, explicar, inclusive, as dificuldades e os problemas envolvidos com essa terapia, para que ele saia de lá consciente disso. Se não, pessoal, o que a gente observa na prática? Que muitos tutores vão na sua consulta, muitos deles não têm coragem, por vergonha, né, por timidez, às vezes por sentir mais ignorante no assunto, né, que justamente, óbvio que ele vai ser, porque você é o técnico, eles não perguntam. Se vocês não vão lá e fazem essa instrução de uma forma adequada, ele vai buscar essa informação de outras formas, e muitas vezes com fontes ruins. E o que acontece na maioria das vezes? Ele abandona esse gato. Ele leva, alguns, né, tem ainda o cuidado de levar para um centro de controle de zoonoses, que muitas vezes não tem estrutura para receber esse paciente e acaba, por muitas vezes, eutanasiando. E uma grande parte da população que não tem informação joga esse animal na rua, né? Então, o primeiro ponto é uma zoonose e a gente tem que dizer isso ao tutor e tem que falar das dificuldades envolvidas com essa terapia. E, embora a gente olhe para um gato com esporotricose e seja assustador, e a gente pensa que é uma infecção absurda, que deve ter um agente maluco agindo naquele paciente, é lembrar que ele é um fungo, né? Então, vejam que na maioria das vezes não há a necessidade de fazer outros tipos de medicação, senão o antifúngico. Entende? Então a gente tem que saber, porque a gente é treinado muitas vezes, né? Em especial quem não curte muito dermato, mas está atendendo na clínica, inevitavelmente atende muito dermato, né? Se é o seu caso, você tem que estar habituado que ver a lesão da esporotricose vai te chamar a atenção para muito, é aquela história que a gente fala do gato urinando sangue, que a gente quer fazer antibiótico, né? Eu acredito que a lesão da esporotricose chame muita atenção para isso também. Nossa, deve ser uma bactéria super resistente, deve ser, enfim. Hoje a gente colocou uma enquete lá no Instagram, as pessoas votaram muito que é uma doença com vírus, com protozoário, por bactéria, e não. É um agente fungo, né? Agente fúngico. Ou seja, o tratamento, pessoal, é antifúngico, não tem como sair dele. Ok? Mas a gente vai falar do tratamento aqui na nossa aula. Então, eu preparei uma aula para vocês bem objetiva, não vou ficar falando de história de esporotricose, nem patogenia, essas coisas. Eu quero, de fato, que com essa aula, se você tem alguma dúvida, está começando um atendimento, está na graduação acompanhando um atendimento, né? Ou nunca atendeu uma esporotricose e tem muita dúvida, eu quero que essa aula, o objetivo dela é que você bata o olho e pense, putz, isso pode ser uma esporotricose, né? Claro, com seus diagnósticos diferenciais. Mas é isso, é que vocês consigam ter essa coisa objetiva e é por isso que a gente preparou essa aula, tá bom? Então, eu vou colocar aqui os slides para vocês, a gente vai começar. Deixa eu colocar aqui.
Só um minutinho. Só vai aparecer aqui a minha tela inteira, mas eu vou colocar aqui. Acredito que vocês devam estar vendo, né? Pessoal, se vocês quiserem fazer comentários durante a aula, eu vou olhando ali, tá bom? Para a gente poder conversar nas etapas ou no final eu dou uma olhadinha lá, tá bom? Então, vamos lá. A nossa proposta de hoje era quando pensar e como tratar uma esporotricose. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje, então? É que vocês, clínicos, olhem para o paciente felino e pensem que isso pode ser uma esporotricose. Já adianto a vocês que isso não é o suficiente para fechar o diagnóstico, né? A característica da lesão da esporotricose abre um leque de diagnóstico diferencial, onde dentro desse está a esporotricose. Se vocês não olharam, eu chamo vocês, convido para olhar uma postagem que eu fiz, acho que semana passada, semana retrasada, acho, que eu coloquei lá, dica de ouro no Instagram, né? Tá lá no meu feed. E lá eu coloquei para vocês uma palavra que é Malenck, né? Que a gente não vai falar sobre ela hoje, mas para chamar a atenção de vocês que cada letrinha dessa palavra chama para uma ou mais doenças. Quer dizer que dentro desse grupo de doenças que compõem a palavra Malenck, as características lesionais são muito similares. Então, gente, nunca, mas nunca dá para olhar para aquele paciente e dizer que ele tem esporotricose, assim como qualquer uma das outras doenças, ok? A gente tem que fazer exames, não é vergonha fazer exames, é necessário fazer exames para que a gente, de fato, determine esse diagnóstico, ok? A intenção aqui é chamar a atenção para vocês de lesões que são características da esporotricose, mas não vai definir diagnóstico, ok? E aí sim, como a gente vai diagnosticar, uma vez que a gente tem essa suspeita, e como a gente vai tratar. Passei protocolos simples e objetivos, ok? Então, vamos começar com essa raciocínio, né? Quando que eu vou pensar, então, em esporotricose? E aí eu trouxe para vocês fotos, porque eu acho que isso ilustra de uma forma mais simples como é a característica da lesão da esporotricose. Só quero chamar a atenção aqui para uma observação. Nós vamos falar basicamente de dermatologia. Por quê? Porque a incidência de esporotricose felina, quando a gente coloca, por exemplo, na minha rotina, né, nas rotinas dos meus colegas, enfim, de fato, a característica mais importante que a gente tem clínica é dermatológica. Mas se você já trabalha ou estuda em uma área que tem a casuística muito grande de esporotricose, lembre que ela não é uma micose superficial como a dermatofitose. O que a gente espera de um gato com dermatofitose, que também é uma doença fúngica? Lesão de pele, ponto, né? Na esporotricose, que já é considerada uma micose subcutânea profunda, essa doença também pode acometer outros sistemas, como, por exemplo, o trato respiratório. Então, vocês podem, por exemplo, uma única vez eu atendi isso, que era um gato que ele tinha característica clínica, né, de anamnese, enfim, de há alguns anos ele tinha, inclusive, diagnóstico de sinusite crônica, né, ele tinha secreção nasal, ele tinha muito espirro. Esse gato só tinha essa manifestação respiratória, não tinha nenhuma lesão de pele. Quando vocês atendem um gato com um processo mais crônico, o que a gente vai fazer? Exames. O que eu tinha para colher desse gato? A secreção nasal, né? Que é o que ele tinha de clínica. E na secreção nasal, a gente encontrou as leveduras de esporotricose. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que, de fato, pessoal, as lesões cutâneas é a grande casuística da esporotricose. E é isso que a gente vai falar hoje, porque é isso que eu vou dizer para vocês, que vocês vão ver e vão suspeitar dessa doença. Mas lembrem que outros sistemas podem estar acometidos, como o sistema neurológico, como o sistema respiratório, que são os que a gente mais observa, né? Mas tem, inclusive, já alterações ósseas, digestórias, né? Mas aí são casos mais raros, que não é a intenção da nossa aula de hoje. Só chama atenção se for uma área endêmica, atenção a outros sistemas, mesmo se não houver lesão de pele. Tudo bem? Mas vamos puxar para a nossa aula, que de fato a gente vai falar de dermato, que é a maior incidência. O que a gente espera de um paciente felino com esporotricose? Esse é um exemplo, né? Esse gatinho que vocês estão vendo aí no slide, eu espero que vocês estejam vendo, é um exemplo de lesão cutânea. O que a gente espera? Pessoal, ela é uma micose, ou seja, é causada por um fungo,
subcutâneo a profundo. Então, eu jamais vou pensar numa esporotricose se eu atender um gato com alopecia, que é sem pelo, com rarefação pilosa, que é aquelas regiões que tem pouco pelame, com cobertura, né? A gente consegue enxergar algumas partes da pele. Eu não vou pensar naqueles pacientes que tenham colarinho epidérmico, sabe? Naqueles pacientes que tenham crostinhas melicéricas. Esse não é o meu paciente de esporotricose. Esse é um paciente de micose mais superficial, como uma dermatofitose, por exemplo. Aqui, o que me chama a atenção são lesões mais profundas. E essas lesões profundas, pessoal, elas podem vir como pápulas inicial, que são aquelas elevações circunscritas de até 1 centímetro. Elas podem vir com aquelas lesões ulcerogomosas, que é como se fosse essa lesão aqui do nariz e parece que tem uma goma gelatinosa no centro, né? Pode vir com perdas teciduais e aqui em especial as úlceras, que é o que a gente mais vê na rotina. Pode vir com aquele aspecto verruxiforme, que parecem várias verrucosidades na pele. Entende? Pode vir com placas, aquelas áreas maiores, né? Que a pápula é aquela pequenininha, as placas são regiões maiores, toda recoberta por crosta. E quando você vê abaixo dessa crosta, tem perda tecidual. Então, onde eu quero chamar a atenção? Pessoal, pensou em esporotricose na dermatologia, vocês vão pensar ou lesões que sejam nodulares, ou lesões que sejam ulceradas, com perdas teciduais. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, esse paciente felino, né? Ele está clinicamente... A gente não vê mais lesão aonde tem a região da foto, pelo menos, né? Mas a região aqui de espelho nasal e de plano nasal, a gente consegue ver perda tecidual. Quando eu olho para esse gato, uma lista de diagnósticos, a princípio, a palavra Malenck vai aparecer na minha cabeça, onde o E dessa palavra corresponde à esporotricose. Outro caso, agora esse aqui é da internet, né? A gente tem aqui, ó, face dorsal, né? Aqui a face externa do pavilhão auricular, uma bela de uma perda tecidual. Aqui a inflamação, né? Como se fosse uma pododermatite, a gente chama isso de paroníquia, né? Que está acometendo ali a região do leito ungueal, também super inflamada, com perda tecidual, porque a gente está enxergando aqui uma lesão, né, dessa pele. O que isso aqui me chama a atenção? Malenck. Se eu atendo um gato com perda tecidual, eu penso nisso. Só uma característica me chama a atenção nesse gato pela localização. Se eu atender um gato, e aqui é só uma dica, se vocês atenderem um gato com lesão nessa região, uni ou bilateral, lembrem sempre de olhar dentro do pavilhão auricular, né? Porque existe aquela sarna, lembra dessa da sarna otodécica, que é a sarna do ouvido, que causa um prurido muito intenso. E às vezes, por patear a região pela coceira, o gato causa essa lesão importante, né? Tem gato com alergia que também faz esse tipo de lesão, tem tudo isso. Mas eu tenho que lembrar dessa palavra. Tem úlcera, tem perda tecidual, é um local, é no corpo inteiro. Esporotricose é sempre um diagnóstico diferencial, ok? Olha esse outro gatinho. Aqui vocês têm acometimento de toda a ponte nasal, né? Inclusive aqui na região periocular. O que a gente enxerga aqui? Uma área extremamente com tumefação, tá inchado. Vocês conseguem ver? Tá inchado esse nariz desse gato. Além disso, muita secreção hemorrágica, né? Todas essas crostas hemorrágicas aqui são sangue que vão grudando. Sangue que vem de onde? De uma área com perda tecidual, de uma área ulcerada. Então, se eu estou vendo um gato com área ulcerada ou com nodulosidades, nesse caso, uma região de face tumefeita, eu vou lembrar da esporotricose. Olha esse aqui tinha o diagnóstico de esporotricose, eu quis colocar de fato, porque é uma coisa muito discreta. Essa gatinha, pessoal, ela convivia com um gato portador de esporotricose, e ela veio até nós para fazer um check-up, porque sabe o risco de transmissão, demorou um pouco para fechar o diagnóstico do contactante, enfim. E se vocês repararem aqui, a gente tem o espelho nasal, né, o plano nasal, a ponte nasal, reparem que tem um discreto aumento aqui. Ao puncionar essa região, foi encontrado
levedura de esporotricose, né? Então, lembrem que eu disse para vocês, diagnóstico diferencial, quando a gente vai olhar e bater e pensar em esporotricose, são lesões nodulares, ou seja, aumentos de volume, e ou, né, pode inclusive estar junto ou isolado, as lesões de úlcera. E aí, só uma observação, né? Olhem para mim como eu sou uma pessoa muito bonitinha, calcei minhas luvas, ok? Olha esse cara na foto. Nunca, né? Se eu vejo, na verdade, a gente deveria, todos os nossos pacientes, nós deveríamos atender com luva, sempre, né? Mas eu sei que isso não é uma realidade. Pelo menos na minha geração não é, né? Espero que a de vocês já se torne uma realidade usar luva sempre, né? Porque é uma questão, inclusive, de higiene. Mas se vocês atenderem um paciente com úlceras, essas lesões que eu disse para vocês, úlceras gomosas, essas verrucosidades, essas placas crustosas, calcem luva sempre, ok? Agora, olha esse outro gatinho que eu coloquei aqui só para mostrar para vocês. Isso, por exemplo, é uma dermatofitose. Eu tenho na mesma região, mas o que eu tenho aqui, ó? Áreas de rarefação pilosa. Eu tenho uma úlcera? Eu tenho um aumento de volume? Não. Eu tenho descamação, olha as caspinhas do gato aqui, né? Mas eu não tenho, esse gato jamais eu pensaria em esporotricose. Assim como esse, né? Esse gato em questão era uma sarna notoédrica. Mas vejam, também é região de face. Isso eu quero mostrar para vocês. Vejam, a esporotricose pode ocorrer no corpo inteiro. A gente não vai falar sobre a patogenia dela, mas de uma forma vulgar, né, e rápida, a transmissão ocorre pela arranhadura do gato, né? Então, isso normalmente ocorre em região de face, mas pode ocorrer em membros, no corpo, na região dorsal, pode acontecer em qualquer região que haja inoculação do fungo, tá? Mas só para chamar a atenção de vocês, aqui também é uma face. Inclusive, o gato nem consegue abrir os olhos, de tanto hiperqueratose e lignificação que tem aqui, né? Bordas auriculares, então esse daqui também não é uma coisa que eu pensaria em esporotricose, tá? Não são placas crostosas, isso aqui é uma hiperqueratose de uma pele que está grossa, né? Devido a um atrito constante aí, no caso era o ácaro, tá? Mas espera aí que ainda não acabou a conversa. Então, o que eu quero dizer para vocês, Ju, então vamos lá, resumindo isso. Quando que eu vou suspeitar de esporotricose? Lembrar que a grande porcentagem será alteração dermatológica. E que alterações serão essas? Lesões nodulares a ulceradas, ok? Então, aumentos de volume, áreas de perdas teciduais, é ali que a gente vai ter o diagnóstico diferencial de esporotricose. Mas só para mostrar para vocês o quanto isso pode ser confuso e quanto a gente nunca deve determinar o diagnóstico olhando para o paciente, mesmo que vocês tenham um tutor que tem 2 gatos, um gato diagnosticou esporotricose e o outro gato tem uma úlcera. Dá para afirmar que essa úlcera é esporo? Puta, Ju, tava lá convivendo. Não dá, não dá. Olhem as fotos que eu trouxe para vocês. Isso é um gato com alopecia em região de pavilhão auricular, né? A gente tem na ponta aqui do pavilhão auricular muita crosta hemorrágica e abaixo uma bela de uma úlcera, ou seja, a perda tecidual. É diferencial de esporotricose? Sim, mas isso é uma leishmaniose, ok? Olha esse outro paciente, perdeu todo o tecido não tem, a orelha dele tá pela metade. Isso é diagnóstico diferencial de esporo? Sim, mas isso era um carcinoma. Olha esse outro gatinho, um belo aumento de volume de face. Não tem úlcera, mas eu disse para vocês que diagnóstico diferencial também é região aumentada, né? Embora, eu vou dizer para vocês que a minha rotina seja muito mais importante em áreas de perdas teciduais. Mas sim, olha esse gatinho. Esse gatinho era uma criptococose, ok? Esse outro gatinho, ali na região supraorbital, tem uma bela de uma úlcera aqui, né? Com bastante secreção. Isso era uma ferida por briga, ok? Era simplesmente uma ferida, né? Esse outro gatinho, olha aqui o narizinho dele. Não é um nariz normal, né? Se vocês olharem, ele parece um nariz bem pontudo, né? Não parece um narizinho de gato normal. Essa região de ponte está com deformidade aqui, né? É um diagnóstico diferencial de esporo? Sim, eu mostrei para vocês, inclusive, lá na foto que eu estava calçando a luva, uma coisa discreta na ponte que era esporotricose, mas esse é criptococose, que também é uma lesão fúngica, tá?
Esse outro gato, olha a face desse gato, tá tudo, olha essa região de mandíbula, é toda inchada, com muita área, né? Aqui, essas placas crostosas que eu disse para vocês, embaixo é uma úlcera. Esse gato também era um carcinoma, ok? A princípio, a primeira coisa que eu pensei foi esporotricose, né? Mas não era esporotricose. Olha esse outro gatinho. Ele tem uma fístula, ele tem um aumento de volume, uma fístula por onde drena um material fistuloso aqui, drenante, né? Isso era um corpo estranho dentro da face do gato, né? Uma fístula drenando. É diferencial de esporo? Sim. Por quê? Porque tem aumento de volume, porque tem secreção, porque tem úlcera, mas não era esporotricose. Entendam, pessoal, isso? Então, quando que eu vou suspeitar? Nosso primeiro objetivo da aula. Quando eu vou suspeitar de esporotricose? Quando eu atender um gato com aumento de volume e ou perda tecidual. De uma forma mais simples, lesões nódulo ulceradas, ok? Mas lembrem que pode acometer outros sistemas, em especial se você atua, estuda, enfim, em área endêmica, né? Aquele gato que só tem alteração neurológica, aquele gato que só tem alteração respiratória é o mais importante, pode ter esporotricose, tá?